fazer um comentário breve sobre essa questão de direita e esquerda. Eu não vou fugir de responder sobre essa sua última colocação. Primeiro que eu tenho visto muitas... talvez depois que a gente começa a falar, tem... algumas pessoas me taxam de populista e eu concordo. Eu me autodeclaro um populista, eu faço política direto com o povo, eu não preciso de intermediários. Eu não fui eleito deputado com apoio de nenhum vereador, nenhum prefeito, então eu sou um populista. Então eu faço política direto para o povo de direita, para o povo de esquerda. Eu falo, eu respeito o eleitor do Lula, do Bolsonaro, do PT, de todas as correntes ideológicas. Só que eu não acho que esse debate de direita e esquerda ele tem que parar de existir. Eu acho que esse debate é bom, ele é saudável. A gente não pode ser hipócrita. E aí é o que eu ia colocar, talvez nessa tentativa de tentar uma fala mais popular, eu vejo alguns deputados, alguns políticos em geral também, começando a empunhar essa bandeira. Ah, nem direita, nem esquerda, não tem que existir direita e esquerda. Primeiro que tem que existir, existe. Isso não tem como você falar que não existe direita e esquerda. Existe o pensamento que você entende que o Estado tem que ser maior, ou que o Estado tem que ser menor, o limite da intervenção do Estado na economia e etc. Esse debate, ele é válido e eu acho que ele tem e vai continuar existindo. Quando a gente fala em não se prender à direita e esquerda, a gente não está falando em não existir direita e esquerda. A gente está falando de você não deixar de votar um projeto porque ele foi proposto por deputados de uma corrente ideológica diferente da sua. Perfeito. Você está falando, e aí eu falo de mim particularmente, um posicionamento pessoal, você está falando de não deixar se colocar dentro de uma caixa. Porque, por exemplo, se você fala assim, o fulano é de esquerda, mas essa pessoa de esquerda, aí você vai estar deduzindo que ela é a favor de invasão de propriedade privada, por exemplo. Você vai estar deduzindo que ela é a favor do aborto. Aí se o cara for de esquerda, mas for contra o aborto. Então, eu não aceito me rotular porque eu não estou dentro de uma caixa. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu sou contra a legalização do aborto, ponto. Por causa disso, então, o cara vai falar, bom, ele é contra o aborto, então ele é de direita. Não, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa ampliar os programas sociais do nosso país. Claro. Eu acho que o racismo é um problema sério que precisa ser enfrentado de frente, com políticas afirmativas. Eu acho que a gente precisa ampliar programas sociais, principalmente nos próximos anos, onde a fome vai voltar a bater na porta do brasileiro. Então, aí, por esse pensamento, você já vai falar, não, então ele é de esquerda. É de esquerda. Então, por isso eu não aceito me rotular. Quando me perguntam se eu sou de direita ou de esquerda, eu respondo assim, em qual tema você quer saber? Você está falando da legalização das drogas, do aborto? Eu quero saber do quê? Colocar um rótulo na minha testa de direita e esquerda, isso eu não vou admitir. Então, eu acho que o segredo é tramitar por isso. Wilson, não precisa ser de direita nem de esquerda para defender o auxílio emergencial. Eu te garanto que tem gente aqui nos assistindo agora, eleitor do Bolsonaro, do Lula, do Ciro Gomes, eleitor do Novo, eleitor de qualquer partido, está aqui nos assistindo nesse momento e que quer o auxílio emergencial. Então, eu acho que um líder, ele deve pegar essas causas, né? Que a política tem que servir para quê? Você pegar tem as divergências, mas tem os pontos em comuns. Os pontos em comuns você precisa unir. O auxílio emergencial é um ponto em comum. Aí tem deputado que tem coragem de usar a tribuna para se colocar agora contra o Renda Brasil, que é um programa que na prática vai duplicar ou triplicar o valor do Bolsa Família. Não, mas eu não posso aprovar isso, sabe? Porque vai pegar bem para o Bolsonaro. Porque vai ficar e vai acabar com o nome Bolsa Família. Eu estou me lixando se vai pegar bem para o Bolsonaro, se não vai pegar. O meu foco é trabalhar em prol daqueles que eu represento. Aí vem o gancho para comentar a sua última fala sobre a questão de disputas maiores no futuro e etc. Eu tenho um objetivo, isso aqui não tem nada a ver com, quer dar uma de humilde demais, não é nada disso. Eu tenho um negócio na minha vida chamado foco. Então, eu preciso ter foco. A política é muito ingrata, as coisas mudam da noite para o dia. E quer ver uma pessoa cair e ela tirar o pé da realidade. Eu não tiro os meus pés do chão. Eu sei exatamente quem eu sou. Hoje eu sou um deputado federal de primeiro mandato, construindo ainda a sua história em prol do povo brasileiro. Então, eu não vou começar a falar aqui de candidatura à presidência, não vou discutir isso agora. Não vou, mas então você está refutando? Então você está dizendo que tem possibilidades? Eu simplesmente não me dou sequer o direito de opinar sobre esse assunto. Você pode opinar. Exatamente. Quem está me assistindo pode opinar. E eu recebo de muito bom grado, como um gesto de carinho, essas manifestações. Agora, se eu começar a focar nisso, quando eu perceber, o meu mandato ficou para trás. Eu deixei de cuidar daquilo que eu preciso cuidar. Então,
eu levanto todos os dias da cama com um único objetivo: ser o melhor deputado federal do Brasil. Essa é a minha meta hoje. E eu acho que já é uma meta muito ambiciosa, é uma meta nada humilde, mas esse é o meu foco hoje. Me consolidar como um grande deputado, ter esse reconhecimento. Tenho total noção que eu estou engatinhando, eu estou começando a construção da minha história. Então, vocês fiquem à vontade para fazer conjecturas, para discutir possibilidades, mas eu não me dou esse direito ainda. Então, se a gente já errei N vezes, já me arrependi de decisões e não tenho vergonha de falar de maneira alguma. Então, dá um exemplo claro. Assinei a CPI para investigar a Lava Jato. Sabe por que eu assinei? Assinei porque eu tenho um propósito comigo na Câmara, Wilson, de que CPI eu assino todas. E o dia que alguém me colocar uma CPI para investigar o André Janones, eu vou assinar ela. Porque eu tenho um princípio que é o seguinte: quem não deve, não teme. É o dito popular, não é? Então, não me interessa. Vai investigar minha mãe, eu vou assinar a favor. Vai investigar as empresas do Wilson, vai investigar o André Janones, eu sempre vou assinar a favor de CPI. Só que eu te confesso que eu arrependi um pouco. Sabe por quê? Porque eu achei que era uma CPI séria e eu vi que, na verdade, aquilo foi usado como instrumento político da esquerda para acabar com a Lava Jato. Então, eu acabei de citar aqui um erro claro, que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria assinado. Mas, só para finalizar essa questão do presidente, eu quero aproveitar a sua deixa aqui para colocar o seguinte: eu costumo dizer que na política vale quase tudo, só não vale mentir. Se tem um partido que eu discordo quase, eu não vou falar 100% para não ser radical, mas vamos lá, 90% do que o Partido Novo defende, que inclusive o Wilson é do Partido Novo, eu sou contra. E, ao mesmo tempo, é o partido que eu mais admiro, e eu já falei isso para você pessoalmente, a postura de não jogar para a galera. A coragem de defender o que acredita. O Partido Novo é o partido que teve coragem de, durante a reforma da Previdência, usar a tribuna para defender que se diminuísse imposto para banqueiro. Claro que eles têm a justificativa deles, né, de que o imposto aumentando a contribuição do banco vai aumentar o juro para o consumidor, mas não é nisso. Eu não quero entrar no mérito aqui. Sim, claro. Eu quero entrar na questão da coragem, da transparência. Não concordo com essa ideia, não acho que esse é o caminho, mas não é isso. A coragem de você ir lá, pegar o microfone e falar assim: eu sou contra esse ponto do Fundeb, que o país inteiro está a favor. Eu sou contra, um exemplo, isso não aconteceu, tá? A título ilustrativo. O Partido Novo é um partido que teria coragem de usar o microfone para defender o fim do Bolsa Família. Então, isso é transparência. E eu admiro não as ideias, mas a postura do partido em defender o que ele acredita. Por que eu citei o exemplo do Partido Novo? Para dizer isso. Então, vale votar no deputado do Partido Novo? Vale se você não votou enganado. Ele disse para você que ele ia defender aumentar imposto para banco? Ele não disse. Então, se eles deixaram claro o que eles iam defender lá na Câmara, então vale votar nele se você se identifica com ele. Finalizar, Wilson, eu deixo uma frase aqui, uma frase cunhada por mim, que eu acho que resume tudo que eu falei aqui agora. Eu costumo dizer o seguinte: quem não tem a humildade de reconhecer o acerto de um presidente, não tem moral para criticar. E quem não tem a coragem de criticar quando precisa criticar, não tem moral para defender. Eu resumo assim.